verdade que você monta mechas perfeitas, igual aquela que você mandou no WhatsApp hoje, em 45 minutos? É verdade, agora é. O sorriso vai de orelha a orelha, né? Eu publicar lá que eu faço mechas em menos de 4 horas, 3 horas, como aconteceu, eu já consegui montar a mecha em menos em 35 minutos. Então, pra mim, tudo isso foi, tipo, surreal. Eu gastava muito produto, demorava muito tempo e, infelizmente, eu não conseguia entregar um resultado legal. Porque a cliente me passava uma referência, eu não tinha na minha cabeça como chegar lá. E aí, hoje não. Hoje eu não mancho raiz, hoje eu monto uma mecha em 45 minutinhos, eu já tô ali sentada. Às vezes, bem antes, se a cliente tiver menos cabelo, eu estou ali sentadinha, pensando. Você monta mechas perfeitas em 45 minutos? Sim, é verdade. Não é mentira, verdade. não é louco. Não, não é lorosa. Começava, tipo, 9 horas, era 2 horas da tarde, tava montando ainda. Você montou um cabelo, uma mecha perfeita em 45 minutos? Montei sim. Mais de uma. Mais de uma. Mais de uma. Antes, assim, demorava demais, né? 3 horas pra montar, só pra montar. Eu não poderia. Eu fazia só 2 mechas por dia. E olha lá ainda, né? Porque tem você que começa às 8 da manhã, você vai terminar quase 3 da tarde. Começava, né? Que agora é diferente. Mechas perfeitas. 5 minutos. 45 minutos. Meu nome é Julie Souza. Fiquei um tempo bem encalhada, vou dizer assim, né? Porque a gente aprende uma forma e com o tempo vai passando, a gente não se atualiza e aí a tendência é andar para trás. Eu consegui reduzir 10 horas em 4 horas e meia, né? Que eu passava quase o dia todo no cabelo para fazer o louro, para executar esse processo. É verdade que você monta mechas perfeitas em 45 minutos, então. Monto. Em 45 minutos. Já montei menos também. Antes eu demorava demais para fazer, sabe? Todos os detalhes desmanchava. Ai, meu Deus do céu, que desespero de ter que arrumar de novo. Hoje em dia não tenho mais isso. Não tenho. E a rapidez com que eu faço uma mecha, eu consigo, então, encaixar mais clientes. Você monta aquelas mechas perfeitas que você mandou para nós em 45 minutos? Hoje eu montei uma em 35 minutos. Meu Jesus! Em torno de 3 horas e meia, a cliente está indo embora. A cliente chegou, pronto, com o cabelo escovado, terminadinho ali, já vai embora. Olá! Seja muito bem-vinda! Para você que ainda não me conhece, eu sou Débora Martins, sou cabeleireira e educadora especialista na área de mechas. E nesse evento eu vou te ensinar um caminho verdadeiro, onde é possível montar as mechas perfeitas em apenas 45 minutos, sem precisar repassar, sem esfumar e sem tonalizar, tá? Montadas em 45 minutos, hein? E o melhor de tudo, mesmo que você trabalhe sozinha, com uma equipe pequena, mesmo que você ainda não seja uma autoridade na área de mechas, existe um caminho a percorrer, uma jornada que, se aplicada passo a passo, é possível sim montar uma mecha perfeita em apenas 45 minutos ou até menos. Débora, mas eu não tenho prática. Mesmo que você não tenha prática e manche todas as mechas que você faz, mesmo que você deixe aquele laranjinha no começo das suas mechas, mesmo que você nunca tenha entregado uma referência que agradasse de fato a sua cliente, mesmo que você precisou apagar a raiz da maioria de seus trabalhos somente pelo fato de ter manchado a raiz. Eu vou te mostrar o caminho para fazer mechas perfeitas, sem manchas, sem repassar nenhuma mecha, sem esfumar nenhuma porque você manchou, sem precisar tonalizar todas as mechas para ter um bom resultado. Imagine como seria a sua rotina se, ao invés de ter uma agenda ocupada o dia todo com apenas 1 ou 2 clientes de mechas, que se inicia às 9 e termina às 18. E se, ao invés disso, você aprendesse um método que, mesmo trabalhando sozinha, atendendo aí na sua casa mesmo, no salão, do jeito que é hoje, com os mesmos produtos que você já tem aí, se você conseguisse fazer 3, 4, 5 ou mais mechas por dia, você consegue imaginar como seria? Eu faturava no meu salão, tipo assim, no máximo R$1.000. E eu achava que, nossa, né? Era muito. Lá no quartinho, depois do curso, em meses, eu cheguei a bater 6, 7 mil. No quartinho pequenininho, eu falei, tá legal esse negócio, tô gostando. Caramba, cara, tá diferente do trabalho. Ah, Débora. Teve um outro dia que eu falei assim, devo a Débora. Desculpa, Débora. Desculpa, profissional na área há 12 anos. Hoje eu posso dizer que realmente sou profissional. Desde os 15 anos eu trabalho em salão. Comecei como a maioria de vocês, como auxiliar, e fui me apaixonando pela profissão. Trabalhava como assistente de uma profissional especializada em mechas e fazia isso o dia todo. Eu amava, porém ali eu jamais conseguiria ter destaque na mesma área.
Foi aí então que eu decidi sair e abrir um salão na minha cidade. E comecei a atender, uma aqui, uma ali. Porém, pouquíssimas ou quase nenhuma cliente retornava para fazer o retoque ou qualquer outro serviço. E assim o movimento ia se decaindo a cada dia. Todos os dias o movimento estava menor. Até que chegou um dia que eu não conseguia mais manter o meu estoque, mesmo que pequeno. Foi aí que eu desisti dessa profissão. Depois de desistir da profissão, eu fui viver de artesanatos. Patchwork, para ser mais específica. Costurava tapete, decoração de cozinha, enfim, precisava ajudar na renda de casa de alguma forma. Além de não ser suficiente, eu não era feliz e a cada dia eu estava me torturando, indo até a máquina de costura e tendo que fazer obrigada aquilo que eu não amava fazer. Fiquei assim por 1 ano, até que eu decidi retomar os atendimentos, porém de uma forma diferente. Eu queria fazer mechas como no salão que eu trabalhei, somente mechas. E jurei para mim mesma que eu seria a melhor. E assim foi. Abri um salão pequeno na garagem da minha casa mesmo, com muita dificuldade e com a ajuda do meu esposo, que na época vendeu uma moto para me ajudar a pagar os móveis. Com pouquíssimas clientes, eu estava desesperada. Até que apareceu um curso de mechas aqui na minha cidade vizinha, na Keune, em Londrina. O valor do curso eu não tinha. Pedi emprestado e fui fazer o curso. De fato, o curso me trouxe muitos resultados positivos, mas eu ainda não estava feliz. E foi assim por longos 2 anos. Por esses longos 2 anos eu vivia me especializando e nada sobrava de dinheiro. Mas pelo menos eu tinha as clientes retornando ao meu salão para retoque. Só havia um detalhe. Elas voltavam também para reclamar. Da raiz que sempre ficava manchada, do tonalizante que desbotava, da cor que não era a mesma da referência, enfim. Eu ainda não tinha encontrado um passo a passo que me desse de fato um resultado. Todos os cursos eram voltados para grandes salões e eu precisaria de uma equipe para entregar o que eles prometiam ali. Então, quando eu fazia o curso, eu aprendia, mas eu voltava para o salão para aplicar e não conseguia reproduzir. Eu queria mesmo um passo a passo simples, que eu conseguisse aplicar no meu dia a dia, porque repassar mechas para mim sempre foi uma dificuldade. E eu manchava a raiz ali, naquele momento do repasse. Ou a minha mão escorregava e encostava no eriçado, ou o papel saía do lugar, enfim, era uma tortura. E naquele momento eu não podia ter uma equipe, eu não conseguia contratar uma assistente, porque nem movimento para mim eu tinha. Então eu precisava agir urgente. Foi quando em um desses cursos eu vi um exercício com os oxidantes. O exercício era para provar que todos eles chegavam na mesma altura e o que diferenciava era o tempo. Um levava mais tempo que o outro e o outro demorava mais. Foi quando deu um estalo. Eu precisava daquele estalo e ali naquele momento eu tive a visão do OX controlado. E eu pensei, se todos eles chegam na mesma altura e o que difere é o tempo, se eu encontrar a altura certa para a troca dessa OX, eu consigo retirar todos os papéis ao mesmo tempo. E aí eu não preciso ficar repassando. E aí começou a maratona de testes e mais testes. Uma mistura clareava mais rápido, a outra demorava mais. A da franja estava pronta e a da nuca ainda não. Olha, não foi fácil. Mas depois de muito testar e perder muitos produtos, jogar muito dinheiro fora, eu encontrei a mistura e a altura certa para a troca do OX controlado, que evita o tal do repasse. E aí eu uni ele às minhas técnicas, que eu extraí de todos os cursos que eu estava fazendo. Todas as informações que eu recebi, eu fiz desenhos de técnicas, uni tudo em um único projeto na minha cabeça. Fiz os meus desenhos de mechas para entregar no menor tempo possível. Afinal, eu trabalhava sozinha e para ter um faturamento que compensava, eu precisava fazer pelo menos 4 mechas no dia. Desenhei várias e várias técnicas e percebi que algumas delas eram mais rápidas na montagem. Então eu redesenhava e testava e aí eu percebi que 4 delas eram mais rápidas ainda. Eu cronometrei a minha montagem e pá, 45 minutos. Ah, como eu fiquei feliz! Ali nasciam as técnicas 45T. Mas naquele momento eu nem saberia que chamaria assim. Eu não tinha como imaginar a dimensão que isso ia chegar. Quantas 1000 cabeleireiras
Esse método que na época era só o meu jeitinho de fazer, ia ajudar, ia transformar a vida de tantas e tantas alunas. Então eu uni a técnica do OX controlado, as melhores técnicas que eu aprendi nos cursos que eu fiz, uni tudo em um método que me possibilitava montar as mechas em 45 minutos e ainda não precisar repassar mecha a mecha. Nascia naquele momento divisor de águas, não só para o grande salão, mas também para a cabeleireira que atende em casa ou sozinha, como eu há 7 anos atrás. Pois se eu não precisasse repassar as mechas, eu resolveria os meus problemas. Com mancha na raiz, com muitas coisas, não é mesmo? E foi assim que eu deslanchei. E vendo toda a minha evolução, a mesma Keune, que eu fiz o primeiro curso, me convidou para ministrar cursos e ajudar outras cabeleireiras. E pasmem, na minha primeira turma, lotada. E vendo uma turma com 50 cabeleireiras e a mesma necessidade, eu falei, é isso, eu preciso ajudar outras profissionais. E outras turmas vieram, formando novos profissionais no método. Deles, eu recebia depoimentos que me enchiam e me enchem até hoje de alegria. Esses aí são apenas algumas das centenas de profissionais que eu já formei. E que me motiva ainda mais é saber que eu transformei a vida delas através da profissão e elas, a vida de suas clientes, através de seus trabalhos, seus resultados. E assim a gente forma uma grande corrente do bem. Então eu queria até desistir, pensei até em desistir, né, tentar outra coisa, eu sou formada em Direito, questão de fazer as mechas e não conseguir o resultado que eu realmente queria, que a cliente queria, de tanto trabalho, meu Deus, e no final não dá certo, o que é que tá faltando, o que é que eu preciso. Eu sabia fazer, mas não sabia finalizar, eu não sabia tonalizar, eu não sabia eriçar, e tudo isso eu aprendi. Hoje eu faço cabelo que eu nem acredito que foi eu que fiz. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu tinha muita dificuldade, fazia aquela mecha costuradinha, sabe? Aquela tradicional, sempre tinha problema de manchar a raiz, nunca clareava o suficiente. E é por isso que hoje eu ajudo cabeleireiras a montarem mechas perfeitas em 45 minutos. Através de um passo a passo simples e que possa resolver os pontos cegos que estão te atrapalhando hoje. Pois não existe um produto milagroso, mulher. Um produto que entrega um resultado perfeito para suas clientes. Pois se tivesse, elas mesmas faziam em casa, não é mesmo? Comprava o produto e fazia. O que você precisa é de um método para usar o seu produto, seja ele qual for, mas usar do jeito certo, da forma certa. Isso é um método. O método na mecha perfeita tem um peso de 90% do sucesso do seu resultado. Enquanto o produto, veja bem, ele tem apenas 10%. Quando você foca no método, só depende de você. Um bom método vai fazer você tirar leite de pedra, ter resultados excelentes usando o produto barato ou mediano. Ou aquele que você comprou do representante e deixou parado aí porque não conseguiu o resultado que ele te prometeu. Eu sofri com isso. E sei que vocês gastam dinheiro com curso que só ensina o que está na manada, o que é comum. Uma mecha bonita, repassando uma por uma, esfumando a raiz e tonalizando todas elas. Eu sofri gastando o que eu não tinha a cada representante que chegava, me oferecendo um pó que de fato não manchasse a raiz de verdade. E que de forma alguma aquele pó em si não deixava aquele laranjinha na raiz. Que clareasse a ponto de não precisar repassar. Tantas e tantas promessas, não é mesmo? E eu não sei se você sabe, mas todos os pós descolorantes são à base de persulfatos. No final das contas, todos eles vão te entregar um resultado de clareamento. Se você, por exemplo, fizer uma cabeça inteira na técnica que eu chamo de transparência sem fim, e em cada sessão usar uma marca de pó, no final você terá o mesmo resultado. E a técnica de transparência sem fim é o nosso primeiro vilão, o que te impede de fazer mechas perfeitas em 45 minutos hoje. Sabe quando a cliente pede um cabelo muito claro e automaticamente você pensa, eu vou fazer muita mecha em transparências de meio dedo, em toda a cabeça, sem intervalo nenhum. Assim vai ficar claro como ela quer. Mas você se esquece que mechas perfeitas são luzes e que para a luz aparecer é preciso da sombra, que é o fundo natural do cabelo. Se você retira o fundo, você retira a sombra
E quem nunca se decepcionou imaginando um resultado e tendo outro? Tirando os papéis no lavatório, desembaraçando o cabelo e pensando, meu Deus, como eu corrijo isso? E isso vale para as mechas costuradas também, tá? Olha só o que acontece quando você costura uma mecha. Então agora aqui na modelo a gente vai entender um pouquinho como funciona a técnica costurada. E porque mesmo que você morrer de costurar mechas e colocar inúmeros papéis, muitas vezes você não vê a sua cliente tão loira quanto você e ela gostaria. Então olha só, aqui eu vou pegar uma seção e vou fazer uma mecha costurada. Posso fazer costuras mais largas ou costuras mais finas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é a quantidade de cabelo na raiz e a quantidade de cabelo que sobra nas pontas. Entenda que esse é o cabelo que vai ser clareado, esse é o cabelo que vai dentro do papel. Então, o desenho que você colocar aqui é exatamente o que você vai ter quando você soltar esse cabelo. E presta atenção quanto vai ter de clareamento nessa raiz e quanto vai ter de clareamento nessas pontas. Olha a quantidade de fios que está aqui e a quantidade de fios que eu tenho aqui. Então, ó, aqui, próximo da raiz, nós temos muito mais mechas que vão ser clareadas do que nas pontas. Percebam que aqui, ó, a extensão de cabelo é muito maior e ela vem diminuindo ao comprimento do cabelo. E aí a ponta acaba praticamente sem mechas. Além disso, a técnica costurada, ela forma o que a gente chama de triângulo com base para cima. E só o fato de você desenhar um triângulo com base para cima na cabeça da sua cliente já é um fator para você manchar esse cabelo e essa raiz. Quer ver o que acontece? Quando você costura um cabelo, você faz esse movimento com o pente. Você entra na mecha e assim você vai costurando a sua mecha. Olha só como você faz um triângulo com base para cima. Olha, então se a gente observar, aqui eu tenho mechas costuradas. Aqui eu tenho uma parte reta da minha mecha e aqui eu tenho uma parte que se afunila, olha só. Então, é um triângulo com base para cima. Esse triângulo com base para cima, ele já me diz que eu vou ter um maior clareamento aqui do que nas pontas. Então, esse cabelo, essa técnica, ela já vai me entregar um resultado de marcação, porque eu estou desenhando ela assim. Tudo que eu desenhar aqui é o meu resultado. Então, eu vou ter marcação na raiz e essa mecha aumenta na raiz e diminui comprimento e pontas até chegar na ponta quase nada, como a foto que eu mostrei de referência para vocês. Viu só? Mas tem mais vilões para você descobrir aí, hein? Olha só. E o nosso segundo vilão é o STF. Mas não é o STF que você tá pensando não, tá? Aqui é a síndrome do tonalizante feliz. É quando você tira suas mechas, vê que a cor tá linda, até surge uma dúvida lá no fundo se deve tonalizar ou não. Mas aí você lembra daquele curso de mechas que você fez na marca XYZ e que te disseram que você deve obrigatoriamente tonalizar todas as mechas para fechar a cutícula do cabelo que acabou de ser descolorido. Aí você vai lá e tonaliza o cabelo que está perfeito. E depois da ação do tonalizante, a cor já não está mais bonita como estava antes. Lembra daquela mecha que você tirou e ficou super feliz com o fundo que abriu? E aí você pensou que ia arrasar nas fotos daquele cabelo. Mas para ficar melhor ainda, resolveu tonalizar. E depois que tonalizou, a cor estava apagada, choncha. Parece até que escureceu as suas mechas. Saiba que nem todo cabelo precisa ser tonalizado. Essa cutícula não vai se fechar com mais uma química. Tonalizante é sim mais uma química e que vai desbotar e revelar o fundo de clareamento em poucos dias. A sua obrigação como profissional é tratar esse cabelo no pós-mechas e fazer essa mecha chegar no fundo de clareamento perfeito para a referência que a cliente te pediu. E melhor ainda, você pode usar o fundo do cabelo dela e fazer o que eu chamo de neutralização natural, que é quando você usa o fundo escuro do cabelo para entrar em contraste com a mecha. Um exemplo dessa neutralização natural acontece aqui, ó. Essa é uma mecha que está no fundo de clareamento 9.
Se eu olhar essa mecha de pertinho, ó, ela está bem amarelada, tá vendo? Porém, quando eu coloco no meu jaleco preto, simulando o fundo do cabelo, o natural entre as mechas, olha só o que acontece. Olha o que acontece. Eu tenho já uma mecha bem mais neutralizada, apenas porque eu encostei no fundo escuro. E o fundo, ele traz contraste para o meu clareamento. Olha a diferença. Olha isso. A mecha bem amarelada. E quando eu coloco no fundo de contraste, ela já muda completamente o tom. Para que essa diferença, essa neutralização natural fique ainda mais clara para você, eu vou colocar aqui em 2 ambientes. Em um ambiente branco, sem contraste, e em um ambiente escuro, com contraste, simulando o fundo natural escuro da sua cliente. Presta bem atenção no que acontece quando eu coloco a minha mecha no fundo de clareamento 9 em uma base clara, simulando uma mecha sem contraste. E quando eu volto a mesma mecha na base escura, simulando o contraste da mecha. Vou repetir para ficar claro para você. Sem fundo de contraste, a minha mecha bem mais amarela. Olha só, os pigmentos amarelos aparecendo nitidamente. Com fundo de contraste, como se fosse uma mecha escura, um contraste, uma sobra, um véu, ela neutraliza. O terceiro vilão que te impede de fazer mechas perfeitas em menos tempo de atendimento é a mecha 20-20-20. Você começa com 20 volumes. Depois acabou o produto que estava na sua cumbuca, você está no meio da cabeça. Aí você vai lá e prepara mais produto com 20 volumes. Depois, você já está no topo. Aí você vai lá e prepara com mais 20 volumes. De novo, e de novo, e de novo. A nuca fica pronta primeiro que o topo. O topo demora mais horas para chegar no tom. Isso quando você tem paciência de esperar chegar. Quando já não está cansada, tira as mechas antes de chegar na cor. E aí a sua cliente volta, puxa uma mecha lá da nuca, aquela que está mais clarinha, e fala assim para você: era esse tom que eu queria na minha cabeça toda. Frustrante, né? Mas não acabou. O nosso quarto vilão é a febre do repasse caprichoso. Você já escutou uma frase assim ou parecida? Se você não repassa suas mechas, você não é caprichoso. Já fez vários cursos que te disseram que é imprescindível o repasse de mechas para o resultado uniforme do clareamento. Repassar mechas é legal. É bonito de se ver fazer e até parece fácil vendo outros profissionais fazer, não é mesmo? Por muito tempo eu tentei fazer achando que era isso que ia resolver os meus problemas de manchas. Mas o fato é que toda vez que uma cabeleireira tenta repassar uma mecha trabalhando sozinha, um papel escorrega, um eriçado mancha, um dedo escapa e passa no cabelo natural. Ou seja, é muito lindo, mas é a realidade do salão grande com no mínimo 2 assistentes para auxiliar ali, naquele momento. Se você não dispõe dessa equipe, eu te digo que o que você aprendeu até hoje sobre repasse e não repasse não se encaixa na sua realidade. Quando você está sozinha, é diferente. E é nesse momento que entra o OX controlado. E eu vou falar mais um pouco dele na nossa aula 2. Porque é ele, é o OX controlado que realmente vai te ajudar a fazer uma mecha perfeita sim, sem precisar de repasse. E além de todos esses vilões, existe uma crença que acaba com o seu lucro, que faz você encher o seu estoque e esvaziar o seu bolso. É a crença do pó do milagre. É quando você acredita que o pó da marca tal é melhor e que o pó que você usa hoje é o que está fazendo você deixar aquele laranjinha na raiz. E a cada vendedor que passa e diz que o pó dele não deixa a raiz laranja, você já pede logo meia dúzia de pó, imaginando que o pó do milagre é aquele e que vai resolver as manchas na raiz. E aí são mais 6 latas de pó do milagre encostados no seu estoque. E mais uma vez o seu lucro fica parado na sua prateleira e não no seu bolso. E na verdade você pode usar o pó da sua escolha, o que você tem maior facilidade de compra. Todos eles clareiam a mesma quantidade de tons, lembra? Pois são à base de persulfato. Então não existe um pó de 9 tons, por exemplo.
O que vai definir a quantidade de clareamento é a sua escolha correta do OX. E o que vai fazer o seu pó não manchar é a sua aplicação e preparo dele. Na hora de fazer a tão desejada técnica de raiz perfeita e sem manchas alaranjadas, nessa raiz também não é a marca do seu pó, e sim a técnica que você usa e como você aplica esse pó na sua mecha. Você pode fazer uma raiz perfeita e sem manchas, com o pó que você já está acostumado a usar aí no seu salão. Não precisa cair na crença do pó do milagre, ok? E esses são os 4 vilões que podem estar instalados aí no seu salão, impedindo a sua diminuição de tempo e realização da mecha perfeita. E o ponto mais importante é que se você encontrou algum deles aí no seu salão, saiba como eliminá-lo de uma vez por todas. Na próxima aula, você vai aprender os 3 pilares que sustentam uma mecha perfeita que é montada em 45 minutos. Passos fundamentais que, se não estiverem presentes na sua mecha, você não consegue reduzir o seu tempo e nem entregar uma mecha verdadeiramente perfeita e sem manchas. Agora eu quero te fazer um pedido. Aqui embaixo dessa aula tem um botão que leva direto para o nosso grupo de estudos do Facebook. Uma comunidade cheia de profissionais com o mesmo desejo de crescimento que você. Nessa comunidade, eu quero que você escreva qual foi o seu maior vilão identificado aí no seu salão. Isso é muito importante para que eu saiba que estou ajudando você de verdade a fazer a limpa desses vilões aí no seu salão e deixar a casa arrumada para o próximo passo. E antes de finalizar essa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a cliente te mostra uma foto, um cabelo que ela deseja, você sabe o que fazer para entregar de fato aquela referência? Qual é o eriçado que você vai fazer? Entender aquela foto e aplicar o passo a passo. Você sabe? Então eu vou te ensinar. Na nossa aula 2, quarta-feira, você aprende comigo o pilar do eriçado que vai entregar a referência. E tem muito mais, OX controlado e mistura de ouro. Tá curiosa? Quarta-feira a gente se vê na aula 2. Um beijo e até lá!